Então, retomando aqui o raciocínio, falando sobre a interface. Então, os comandos para você visualizar, nós temos aqui a mãozinha, que ela arrasta o desenho na tela. Temos essa daqui que ele vai girar o desenho, ok? E se você rolar, ó, só um minutinho, se você rolar o botão do meio, ele vai dar o zoom, tá vendo? Ó, conforme eu vou rolando o botão do meio, ele dá o zoom. O zoom agora não está tão preciso, porque não tem nada desenhado na tela, entendeu? Então, para visualizar o desenho é a mãozinha, o botão para girar, certo? E o zoom que é rolando o botão do meio do mouse, ok? Eu vou falar com você sobre alguns comandos de desenho, ok? Então, você tem que se atentar a essas cores, tá? Essas cores são os eixos. Esses eixos vai te orientar para você saber que o desenho está reto em relação ao plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o comando linha, que é um lapisinho. Quando eu clico no comando, esse lapisinho vem aqui para a tela, ok? Então, se eu clicar num ponto e movimentar o lápis, ele vai começar a fazer uma linha, ok? Nessa parte aqui do SketchUp, aqui no cantinho, vai aparecer a medida que essa linha está saindo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar nessa linha aqui, ó, ela já está dando 12.000 milímetros, ok? Eu vou fazer uma linha de 500 milímetros. Presta atenção, você está vendo que a linha está preta? A linha está preta. A linha está que cor que está a linha? Tá preta, não tá? Beleza. Se eu mexer um pouquinho aqui, ela fica vermelha, não fica? Se eu mexer, se eu mexer aqui, ela fica verde. E se eu mexer aqui, ó, ela fica azul. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, eu vou induzir um erro aqui para você entender. Eu fiz uma linha aqui, ó, com 2.000 milímetros, por exemplo, ó. Beleza. Fiz essa linha aqui, ela tem 2.000 milímetros. Essa barra de ferramentas aqui, ela demonstra as vistas do seu projeto. Então, se você reparar, eu tenho uma casinha feita numa vistinha em 3D, uma vista isométrica. Tem uma casinha olhando do alto, de frente, de lado, de costas e do outro lado. Se eu colocar aqui olhando do alto, ó, olha só, ele vai jogar o meu projeto olhando de cima. E se você reparar, ó, essa linha ela tá torta, não tá? Beleza. Eu vou voltar para a vista isométrica. Então, cliquei aqui, certo? Ó, eu quero apagar essa linha. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa setinha de novo. Vou selecionar a linha e vou apertar o Delete. Ele vai sumir com a linha. Vamos retomar. Agora, olha só. Eu vou fazer uma linha verde, ó. Ela tá verde. Eu vou fazer ela aqui com 1.000 milímetros, ó. 1.000. 1.000, né? Ó, no cantinho ali tá aparecendo 1.000. E dou Enter. E vou fechar um quadrado, ó. 1.000 por 1.000. 1.000 aqui. Vou voltar 1.000. E vou fechar aqui, ó. Então, como eu fiz essas linhas todas com combinando com as cores do eixo, esse quadrado ele ficou perfeito e ficou retinho, ó. Se eu olhar de cima, ó, ele está totalmente reto. Então, essa é a importância de você combinar o seu desenho com os eixos, ok? Então, voltando ao raciocínio, agora está sendo gravado, né? Vamos lá. É, eu vou vir aqui, ó. Eu quero que você repare o seguinte. Eu vou fechar um quadrado aqui de 500 por 500 milímetros, né? Se você reparar, na hora que você fecha a forma, ela dá uma face cinza, ok? Quando ela dá essa face cinza, é possível que você jogue uma terceira dimensão nesse projeto. De que forma? Você vai vir nesse comando aqui, ó, chamado empurrar, puxar, clica nele. E aí você vai trazer até ela brilhar. Tá vendo que ela tá brilhando, ó? Quando eu clico e ela brilha, eu consigo puxar. Opa, não foi? Cliquei, ó. Se eu trouxer para cima ou para baixo, eu consigo jogar a distância que eu quero nela. Então, por exemplo, se eu jogar aqui 500, ó, ele já fez um cubinho. Então, falando sobre a seleção dos objetos, ok? Quando você tem um objeto feito em 3D, esse objeto é dividido em várias faces.
Lembrando que para você selecionar, você tem que estar nesse comando da setinha preta. Por exemplo, se eu estiver no comando linha e quiser selecionar alguma coisa, eu tenho que vir na setinha preta e assim eu consigo selecionar. Porém, os objetos, quando você simplesmente joga uma terceira forma nele, eles ficam desmembrados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu clico em cima desse objeto, ele só seleciona essa face de cima. Se eu clicar aqui, ele só seleciona essa face daqui. Por exemplo, se eu apertar o delete, ele vai só deletar essa face, ok? Eu vou dar um Ctrl Z, vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Como que você faz para selecionar um objeto inteiro? Para você selecionar um objeto inteiro, você tem que posicionar o mouse em cima dele e dar 3 cliques. Ó, vou dar 3 cliques rápidos. 1, 2, 3, ele selecionou tudo. Para que isso serve, né? Selecionei tudo. Se eu quiser movimentar ele, ó, eu tenho um comando aqui que é o mover. Clico num ponto aqui, ó. Aí ele vai movimentar, ó. Tô movimentando aqui. Ó, por exemplo, aqui ele tá no eixo verde. Se eu digitar 500, ó, ele vai movimentar 500 em relação ao eixo verde. Cliquei aqui, ó. Se eu movimentar 100, ele movimentou 100 em relação ao eixo verde. Ok? Vou apertar o ESC, né? E vou voltar aqui na setinha. Eu vou induzir um erro aqui para você entender como é importante essa parte que eu estou te explicando. Por exemplo, eu dei um clique só no meu objeto e ele selecionou apenas uma face. Se eu pegar para movimentar ele aqui, ó, olha o que ele faz, ó. Ele meio que estica o objeto. Para ele movimentar o objeto inteiro, é como eu te disse, você tem que dar 3 cliques, ele vai selecionar o objeto inteiro e aí você consegue movimentá-lo. Essas faces também, elas podem ser divididas. Onde eu quero chegar? Por exemplo, se eu pegar um comando linha aqui, ó, e passar ele em cima dessa linha, ele me dá um ponto onde é o meio, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui e vou trazer o mouse até o meio da outra linha aqui. Agora, essa face foi dividida em duas. Olha que interessante. Se eu pegar o empurrar, puxar e clicar aqui, ó, ele vai só nessa. Aí, ó, eu também tenho a liberdade, ó, de jogar uma medida aqui, ó. Não era 500? Se eu jogar, por exemplo, 200, ó, ele vai afundar só 200, entendeu? Então, é assim que a gente vai meio que modelando as peças no SketchUp, ó. Vou dar outro exemplo, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou traçar uma linha aqui e vou empurrar aqui, ó. Ó, olha só. Tá vendo? Então vamos lá, tá gravando também, já vou explicar o comando cópia para você, tá? O comando cópia funciona dessa forma. Dou 3 cliques em cima da peça, venho no mover, certo? Clico aqui, ó. Só que na hora que eu mover, eu aperto o Ctrl, mas não é para segurar o Ctrl, você só vai teclar. Quando eu teclo no Ctrl, ó, escuta só, quando eu teclo no Ctrl, ó, quando eu teclo no Ctrl, você vai reparar que do lado da cruzinha aqui apareceu um maisinho, ó, tá vendo? Se eu apertar o Ctrl de novo, ele some, aí eu só estou movimentando. Se eu apertar o Ctrl, ele aparece, e aí eu faço a cópia. Aí eu posso colocar num ponto, clicando com o mouse, ou eu posso jogar a medida, ó. Eu quero copiar aqui 1000. Joguei 1000, ele copiou 1000 para lá, entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, Léo. Então, a gente vai falar agora sobre a linha imaginária, tá? Ou linha de referência. É mais bonitinho falar linha de referência, né? Então, o que acontece? Essa linha de referência é uma traçagem que você faz na peça para você poder se localizar no objeto. Por exemplo, aqui, ó, eu quero achar o centro dessa peça. Então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa fita métrica, vou clicar em algum ponto dessa linha aqui e quando eu subir, ele vai fazer um traçado paralelo e imaginário dessa linha. Aí eu posso tanto jogar uma medida quanto parar ela num ponto. No caso, eu vou querer parar ela no centro dessa outra linha aqui. Então, o que eu faço? Ó, eu estou trazendo para cima, trago a treninha até aqui, ó. Na hora que ela dá o ponto, eu clico. Aí ela fez bem a linha imaginária bem no centro. Vou repetir o procedimento. Eu vou dar o Ctrl Z para ela apagar. Vou vir aqui na fita métrica, cliquei nessa linha de baixo, trago o mouse até o meio aqui e ele traçou. Agora eu vou traçar no outro sentido, ó. Venho para cá até aqui.
Sendo assim, eu tracei a linha imaginária, ok? Ah, eu falei sobre a linha imaginária, agora eu vou explicar como que a gente faz para apagar essas linhas imaginárias, tá? Para apagar ela, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó, visualizar, não, editar, excluir guias. Clicando em excluir guias, eles vão sumir, ok? Aqui nós temos o meio traçado e eu vou fazer como se fosse uma prateleira de parede, certo? Olha só que legal. Aqui eu tenho um comando chamado equidistância. Então eu clico aqui no equidistância, clico nessa face aqui e ele gera uma bordinha, tá vendo? Eu vou jogar 20 milímetros de bordinha aqui, ó. Certo? Fiz uma bordinha de 20. Aí olha só, aqui, ó, essa linha, todas as minhas bordas vão ter 20. Então vai ser assim, ó. Eu vou vir aqui na treninha, vou jogar 10 para cima, vou vir aqui na treninha, vou jogar 10 para baixo. E aqui a mesma coisa, ó. Clico aqui, jogo 10 aqui. E clico aqui, jogo 10 aqui. Aí o que que acontece, ó? Eu vou vir agora com o linha e vou traçar aqui, ó. Olha só. Vou ligando os pontos e vou dividir a minha em 4 partes, ó. Olha só. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui também, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, né? Eu tô fazendo agora, não vai dar tempo de você fazer, mas na aula que vem a gente faz junto, tá? Só pra você ter uma ideia, ó. Aqui e aqui. Então, ó, eu dividi em 4 partes. Nesse de baixo, eu vou simular uma portinha. Então, vem aqui, ó, vou jogar 20 para frente e aqui eu vou jogar 20 para cima, para frente, como se fosse uma gaveta. E aqui vai ser o fundo, ó. Aqui eu vou, ele tá com 500, eu vou jogar 480 para trás e aqui 480 para trás, ó. Olha só que interessante, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, editar, excluir guias. Aí, ó, o móvel tá aqui, entendeu?